coisa mais importante que uma mãe precisa saber quando seu filho começa a ficar adulto, eu vou contar agora. Vem comigo. Eu sou a Ana Brito, uma mãe que o filho já cresceu. Bora lá? Olha, a princípio eu ia falar de 3 coisas importantes. Pode ser até que no meio saia. Mas a mais importante é que a mulher precisa voltar. Espera, eu vou falar. No meu primeiro vídeo do canal, eu vou botar aqui embaixo na descrição se você quiser dar uma olhada lá. Eu falo sobre que quando a gente deseja ser mãe e entra na maternidade, a mulher que a gente sempre foi se desdobra na mãe, que é uma função, a maternidade é uma função, e que no meu ponto de vista é uma função temporária até o filho ficar amadurecido, crescido e ganhe mundo. Então, no meu ponto de vista, a gente tem a função, a gente é a mulher, se constrói nossos valores, decide ser mãe, pega aquilo tudo que a gente aprendeu como mulher, traduz isso na formação, entrega para um outro ser. Só que esse ser, ele absorve tudo de uma forma absolutamente sem filtro até os 7 anos. A partir dos 7 em diante, ele começa a absorver seletivamente a partir daquelas histórias que ele absorveu ao longo desses 7 anos. Depois ele começa a selecionar o que é legal para ele e o que não é legal. A partir daí ele já está construindo a sua identidade própria, meu ponto de vista. E ele vai fazendo isso, até ele se tornar inteiro para criar o núcleo dele. Também eu tenho um vídeo aqui que fala sobre hierarquia, tá? E depois é importante também ver, eu acho que vai complementar bem isso que eu tô falando. Então, é um conjunto de coisas. Nesse processo de 0 a 18, 21, 15, em que está se processando a sua função na maternidade, a mulher, ela fica em segundo plano. Pelo menos no meu ponto de vista, deveria ficar. Essa mulher, ela fica de sobreaviso e dá suporte a essa mãe. Então, muitas decisões, escolhas, a gente abre mão de coisas que seriam da gente. Ir num samba, por exemplo, porque o filho está com febre e a gente precisa dar atenção e não pode levar ele com a gente, né? Então, a mulher deu vaga, espaço à mãe naquele momento e em milhares de situações. Então, a mulher fica a serviço dessa mãe e em segundo plano. Se você observar o filme, o vídeo da ordem que eu mencionei há pouco, é como se criasse uma outra persona e essa mulher fica aqui, essa mulher, tipo, sou eu, e essa mãe fica aqui. É como se essa mulher fosse maior do que essa mãe, porque essa mulher, ela vai nutrir essa mãe para essa mãe fazer o papel aqui para esse filho, tá? Então, é como se a gente se desdobrasse em 2 personas para poder, primeiro, a nossa identidade como mulher está ali, mas a mãe, ela é outra pessoa, porque não depende só dela, depende também da necessidade do filho e da estrutura dos filhos para que ela se organize dentro daquela função. Então, a gente passa muito tempo, sabe, cedendo, olhando para o outro. A maternidade é um período que a gente olha muito para as necessidades daquela cria, né?
ou deveria ser. Então a gente está ali, focada, olhando coisa. Então, quantas coisas você teve que adiar por conta da maternidade? Ah, eu engravidei e fiquei com o sonho de subir um monte ABC, escalar. Você não pode porque está grávida, depois você pensa 2 vezes, e se eu cair de lá? Quem vai cuidar do meu filho? A gente começa a pensar diferente, porque a gente não está pensando mais só sobre a gente está pensando também sobre alguém que depende da gente. Então, é comum, é normal, é natural a gente abrir mão um pouco dessa mulher, colocar uns sonhos, uns planos numa caixinha para depois abrir. Eu estou falando da mãe que o filho virou adulto, então eu vou chegar lá. Mas eu preciso que você acompanhe esse movimento comigo e se identifique com ele, porque pelo menos foi assim que aconteceu comigo e é assim que acontece com muita gente que eu tenho conversado. E quando você não olha para isso, também gera as consequências que eu vou falar aqui. Então vamos lá. Então, quando a gente está nesse período de 18, 20 anos da maternidade, essa maternidade ativa, em que nosso filho precisa da gente, em que a gente é que dá, vai para a direita, vai para a esquerda, ou então você que sabe, mas você que sabe e a gente está de olho, acompanhando os resultados. Mãe, não deu certo, e a gente receber de volta, tá ali para receber de volta, para poder fazer a devolutiva e ele poder seguir adiante. Quando esse tempo acaba, quando essa criança cresce, quando de repente esse menino vira adulto, essa menina vira adulta e começa a não voltar mais tanto para você, não precisa mais tanto da sua opinião, não precisa mais tanto dos seus conceitos, porque a partir dos seus conceitos ela criou seus próprios conceitos. Começa a sobrar espaço, começa a acontecer algo que, peraí, eu não previ isso. Eu não previ que essa mulher que ficou tanto tempo sendo suporte para essa mãe, agora ela tem espaço de novo. Eu não previ que uma hora toda aquela demanda, toda aquela sobrecarga ia gradativamente diminuir. E volto a pedir para você assistir o filme o vídeo da ordem, porque vai complementar esse ponto que eu estou falando. Se você tiver feito certinho, criado a ordem e a hierarquia direitinho, você vai entender que vai sobrar um espaço enorme. E o que fazer com esse espaço? Então, a coisa mais importante que uma mulher precisa saber antes do seu filho ficar adulta, que essa mãe precisa saber antes do seu filho ficar adulto, é que a mulher volta. A mulher tem espaço para voltar. Todos aqueles planos de gaveta, eles podem ser realizados sim, sempre a tempo, tá? O seu único plano não é ser avó e cuidar de neto, porque, e aí hierarquicamente, quem cuida dos filhos são as mães. As vós dão suporte com a sua experiência para as filhas. Mas isso não ocupa tanto tempo assim, se o trabalho tiver sido feito certo. Então, ainda dá tempo de você olhar para isso. Vai sobrar muito espaço para você subir o monte ABC. Essa é a minha filha. Vai sobrar muito espaço para você subir o monte ABC. Vai sobrar espaço para você fazer aquela aula de dança. Vai sobrar espaço para você fazer uma nova faculdade. Vai sobrar espaço para você fazer
tudo aquilo que você, aquela aula de pintura, o que você quiser. Mas você tem que saber que vai sobrar esse espaço, senão se você começa a ocupar com coisas que não tem a ver com você, não deixa essa mulher voltar e aí você adoece. Para que a gente fique saudável por muito tempo, sob o meu interessante ponto de vista, depois desse período de grande doação que a maternidade nos exige, a gente precisa deixar essa mulher voltar e florescer de novo, e sonhar de novo, e criar objetivos de novo. E aí você vai ter um novo espaço, essa mulher amadurecida, depois de tantas experiências, essa mulher que tem agora novas funções como vó, mas essa mulher que sabe que fez o trabalho dela direitinho e agora tem espaço para ela realizar novos sonhos e ser influencer tanto da sua filha, que nesse momento está no lesco-lesco ali, mas ela tem que estar, porque é a função dela naquele momento, e você criando memórias e olhos brilhantes dos seus netos olhando para você. Pô, vovó é fogo, cara. Adoro minha avó. Então, e aí criar esse conjunto familiar feliz, alegre, sem dependência emocional, porque você está cuidando da sua vida e não está sendo um peso cheio de doença para sua filha ter que ficar virando de costas para o filho dela e te dar atenção. Não faça isso. Olha lá o vídeo da ordem para que você se posicione no lugar certo e não tenha que chamar a atenção do seu filho que cresceu, da sua filha que cresceu para si, porque você não sabe o que fazer agora que ele cresceu. Tem muita coisa para você fazer, tem muito espaço, é só você olhar quanto espaço foi criado com a independência do seu filho, com a autonomia do seu filho. Mas o que a gente vê são mães querendo que os filhos não sejam independentes, que eles não adquiram a sua autonomia, para que eles continuem tendo uma função que ela tem tempo de validade, que ela acaba, diminui, fica diferente, que essa função fica ressignificada por falta de tanta necessidade, ok? Quando a gente faz o nosso trabalho direito, tudo fica certo, tudo funciona. Todos ficamos autônomos, todos ficamos independentes. E aí a gente tem tempo para fazer o que a gente quiser, ser o que a gente quiser, ao invés de ficar criando doença. Vamos ser felizes. Então, a coisa mais importante que você precisa saber, antes do seu filho ficar adulto, antes da sua filha ficar adulta, é que aquela mulher que deu espaço para aquela mãe, que ajudou aquela mãe a fazer o que ela precisava fazer, ela está sentada ali esperando só o tempo de voltar. E ela precisa voltar para a sua saúde, para a saúde da sua família, para a sua alegria, a alegria da sua família, tá bom? Menos dependência emocional, mais alegria familiar, mais ordem, mais sucesso. É o que eu tinha para falar hoje, aqui, do meu interessante ponto de vista sobre o que toda mulher precisa saber antes de seu filho ficar adulto, ok? Um beijo e até a próxima.